Esse texto é maravilhoso. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, é conhecido no meio cristão como o Evangelho do Antigo Testamento. E tem muito a ver. As pessoas gostam muito de ler Isaías. E quem conhece a Bíblia sabe de quanta coisa é falado ali profeticamente no Evangelho, a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E Jesus é o lugar onde mais cita profeticamente, uma vez que esse profeta viveu 700 anos antes de Cristo. Profeticamente, ele viveu 700 anos antes de Cristo. E é ele que fala a cidade que ele ia nascer, ele fala como que ele ia morrer, ali fala uma série de informações a respeito de Jesus. E aí, lendo esse texto, que eu já li muitas vezes, já preguei muitas vezes, mas Deus sempre nos faz enxergar coisas novas, né? Eu vi uma coisa tremenda, porque não é só de Jesus que esse texto fala, profeticamente. Ele fala da sua igreja, fala de nós. Olha só que coisa linda. Ele diz ali que nós seremos sacerdotes do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, queridos, o profeta Isaías, se você ler lá no começo do livro, vai falar do período que ele profetizou. O período de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. É muito tempo, né? Então os estudiosos entendem que não foi Ezequias quem escreveu tudo isso aí, não. Eles entendem que havia uma escola profética, havia um grupo de pessoas que eram companheiros de Isaías, que estavam com Isaías, que trabalharam junto com Isaías. Outra coisa que você vai perceber, lendo agora os profetas, e eu aconselho a ler também, junto, para você entender o livro de ou 1 Reis, 2 Reis, ou 1 Crônicas, 2 Crônicas, que é nesse período dos reis aí que os profetas vão se pronunciar, né? Você vai ver que esse período desse profeta, de vida desse profeta, foi um período muito ativo dos profetas de Deus na história do povo de Israel. O reino de Israel naquela época estava dividido. Havia um grupo de 10 tribos que tinham um rei, mais ao norte, com a capital em Samaria, e ao sul haviam 2 tribos das 12 tribos, Benjamim e Judá, que ficaram com outro rei. A história vai dizer que os reis do norte se desviaram cedo do caminho do Senhor, mas também o reino do sul, o que trouxe para eles uma desgraça muito grande, porque não há como ser bem-sucedido longe de Deus. Não há como ser bem-sucedido fora do plano de Deus. Obrigado, querido. Amém? Não há como. A pessoa pode imaginar muitas coisas, muito dinheiro, sei lá o que ele acha de felicidade, de coisas boas na vida dele, mas se estiver fora do plano de Deus, o mais rico será o mais rico também na infelicidade, e o mais pobre também será o mais pobre na infelicidade. Por isso que a Bíblia mostra claramente para nós, principalmente lá nos Salmos, né, da nossa dependência do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
e fala lá um monte de coisas, de bênçãos na vida das pessoas. Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que estão ali guardando a cidade, né? Aqueles que estão construindo a casa, em vão trabalham se o Senhor não estiver junto ali com eles. Inútil vos será levantar cedo, penosamente granjear o pão ali, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então a palavra de Deus é clara em mostrar da nossa felicidade quando nós entramos no plano de Deus, quando nós entramos no centro da vontade de Deus, né? E nós devemos trabalhar pelo reino de Deus, e nós devemos trabalhar para a implantação do reino de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos sós, nós vivemos numa coletividade, nós vivemos num país, nós somos brasileiros, certo? Então, muitas das coisas que acontecem no nosso país afetam a nós. Então nós temos que, por mais que nos esforçar para que demos um bom testemunho, para que manifestemos a vida de Cristo em nós, para que o Brasil seja mudado, seja transformado, e assim coisas boas venham para o nosso país, além das que nós já temos. Você sabia que o profeta Isaías, lá em Hebreus, vai dizer isso, e os historiadores contam isso? Ele foi cerrado ao meio. Pense bem nisso. Ele foi cerrado no meio, coitado. A gente sabe que ele viveu muitos anos, porque pelos reinos que ele passou, contando os anos do reinado dos reis, dá para imaginar que ele era velho já, mas foi cerrado no meio. Um profeta de Deus tão querido, que formou uma escola, um homem cheio do Espírito Santo, que ajudou o seu povo e a sua nação, que ajudou o seu povo a livrar-se muitas vezes dos seus inimigos, e deu estratégia de Deus ali para eles se livrarem dos seus inimigos. Esse homem foi cerrado ao meio. E estudando a Bíblia e estudando os profetas, você vai ver que aquele período que o profeta Isaías trabalhou, nós vamos encontrar outros servos de Deus ali trabalhando também no mesmo, são contemporâneos a ele. É muito parecido com a história dos apóstolos. Você vê Paulo e Pedro lá em Roma, você vê Tiago em Jerusalém, você vê Judas em Jerusalém, você vê os apóstolos ali trabalhando, que a Bíblia conta, fora os que não conta. E no Antigo Testamento você vai descobrir que no mesmo período praticamente havia um profeta falando ali, trabalhando ali em Judá, havia outro profeta trabalhando em Samaria, e havia profetas trabalhando até no exílio, porque nas guerras em que eles se envolveram e que eles foram perdendo território, que eles foram perdendo seus bens e que eles foram perdendo inclusive a sua população, porque os reis vinham e prendiam os jovens e levavam o que era de melhor da terra, eles levavam embora, levavam para o exílio, levavam presos. O profeta Ezequiel, por exemplo, é contemporâneo dele, de Isaías, e ele estava no exílio quando ele escreveu o que você lê lá. Ele não estava em Judá, ele estava lá no exílio, na Babilônia. Jeremias é contemporâneo dele. Jeremias e Isaías devem ter se cruzado muitas vezes, e trabalhado muitas vezes, e feito muitas coisas em comum ali, pelo povo. Ontem aqui o pastor Rodrigues estava contando de como que o rei Ezequias, ao ser confrontado numa guerra, que ele estava numa situação difícil, e o inimigo veio e ameaçou, o inimigo veio e zombou, e colocou medo em todos, mas o rei
ele se firmou, não nele, porque ele não tinha nada de condição espiritual para isso, mas o rei se firmou no profeta. E o profeta ajudou. E o profeta falou para esse rei. Ajudou esse rei. Foi a palavra do profeta, foi a palavra que salvou aquele povo da destruição naquela época. E esse homem foi cerrado ao meio. E os outros profetas também perseguidos. Jeremias botaram ele no poço. Prenderam ele dentro do poço. Jogaram ele lá dentro do poço. Porque ele dizia o que o povo não queria ouvir. Prenderam ele dentro do poço. Naquele mesmo período, e dentro desse mesmo grupo, estava também o profeta Daniel, que era um garoto naquela época. Devia ter uns 15, 16 anos. Era adolescente do grupo dos homens e mulheres de Deus daquela época. Daniel também estava ali, naquele período. Daniel foi levado, preso, foi para a Babilônia. Outro que foi para o exílio. Eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, todos jovens, todos adolescentes. Agora pense bem, o período que tinha pensa bem, Israel, Judá é uma vila, uma cidade pequena, com todos esses homens de Deus ali, homens de Deus, hein? Deixaram esses testemunhos, deixaram essas palavras proféticas na Bíblia a respeito de Jesus, que nós lemos hoje ainda, livros estudados hoje com muito carinho, hoje ainda. Esses homens passaram por isso. Por quê? Porque eles eram a minoria. Porque a minoria era o povo que seguia Deus dentro de Judá, dentro de Israel. O outro povo era terrível. As demais pessoas não tinham temor de Deus. Eles eram idólatras, eles estavam acostumados às coisas que faziam as nações ao derredor. O juízo de Deus veio sobre aquela terra por causa disso. Eles faziam coisas terríveis. Se você abrir a sua Bíblia aí, vale a pena você abrir aí, ó, 2 Crônicas. Eu vou ler para você aqui. No capítulo 33, tinha um rei aqui, o Manassés. O Manassés era filho do Ezequias. Diz aqui que ele começou a reinar e 55 anos esse homem reinou em Jerusalém. Pense bem. Aí diz assim, ó, capítulo 33 de 2 Crônicas, tá? Vou ler aqui o versículo 2. Esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos, olha só que coisa terrível, fez passar seus próprios filhos pelo fogo, matou os filhos, sacrificou os filhos, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira.
Também pôs uma imagem esculpida do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Certo? Olha quanta coisa ruim esse rei fez. O pai dele procurou servir a Deus, mas ele chegou e ele fez o quê? Ele promoveu a idolatria no país. Quando ele fala em alto, quem tem alguma noção de espiritismo, feitiçaria, sabe o que isso significa. As práticas de feitiçaria são geralmente praticadas em locais específicos, matas, cachoeiras, altos, encruzilhadas. São pessoas que lidam com demônios, praticam feitiçaria. Quem pratica a feitiçaria sempre quer fazer mal a alguém. É por isso que a gente diz macumba. Se não fosse macumba, seria boa cumba. Então, o rei fez isso. Aí, a casa do Senhor, o templo de Jerusalém, olha o lugar mais sagrado de Deus. O que ele fez? Ele entrou lá dentro e fez pregou nas paredes assim, ídolos de todo. E quando fala do exército dos céus, é porque os povos também adoravam deuses dos céus. Quem gosta de horóscopo, fique sabendo que o horóscopo é coisa do diabo. Se perguntar para você se é virgem, eu falei assim: não, mas não é do signo não. Por quê? Porque eles estão se referindo ao culto aos céus, culto a demônios que estão representados nos céus. Então, se tem alguma coisa maligna na sua casa, se tem balança, se tem coisa de signo na sua casa, limpa a tua casa, viu? Faz um rapa lá, pista do diabo. Aqui na Bíblia. Ele fez nos Atos, ele colocou dentro do Santo dos Santos, ele colocou uma imagem, um ídolo. Imagine que ultraje, imagine que coisa terrível, para ferir mesmo ali a santidade do povo, para trazer indignação mesmo à santidade de Deus, para provocar a Deus, como se pudesse. É como se eu aparecesse com alguma coisa aqui na frente, entendeu? Entendeu? Aparecesse. Eu ia falar: o que houve, pastor? O que aconteceu? O que é isso? É uma idolatria. Quando eu era presidente do conselho de pastores, que eu fui 2 anos aqui na cidade, uma vez nós fizemos uma marcha para Jesus. E aí alguém arrumou um caminhão para abrir a marcha para Jesus. E o caminhão trouxe, isso é uma provocação do diabo. O caminhão veio, nós não tínhamos veículo para fazer isso, mas veio um caminhão Mercedes grandão, no vidro, um 1113, no vidro da frente um decalque, e você sabe de quem que é, eu não preciso falar. Eu falei: não, com isso aí você não vai sair na frente de nós não, filho. Não, mas não tem problema, você não vai pagar nada. Eu falei: não estou interessado na questão do dinheiro, você pode ir embora. Mandei o caminhão embora. Ficamos sem carro, com a pé mesmo. Então, o rei fez isso. Agora você fala para mim: mas o rei teve até um pai bom. Por que aconteceu isso com o rei? Porque o rei cedeu aos pedidos do próprio povo. O povo era idólatra. O povo é idólatra. Antes da gente meter o pau na Dilma, mude o seu voto. Viu? Ela só está lá porque você votou nele. Alguns. Qualquer um desses ladrões que roubam muito a nossa pátria, alguns aqui votaram neles. Botaram ele lá para roubar seu dinheiro. Eu estou dizendo isso tudo para você perceber o seguinte: que se a igreja não faz o seu papel, se a igreja não toma o seu posicionamento, e ela não trabalha para ganhar o Brasil para Jesus, ou pelo menos para dar um testemunho de honestidade no meio dessa nação, um testemunho
de não à corrupção no meio desse povo, o povo vai perecer e nós também pereceremos. Por quê? Porque nós estamos no meio do povo. Quando falta emprego para eles, falta para nós também. Ainda que Deus tenha nos ajudado e nos sustentado. Mas a realidade é essa. Como que uma nação cheia de homens santos e de Deus naquele tempo caiu numa situação dessas? Agora, a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando Deus deixa de ser o Senhor da nação, você pode mudar a palavra lá sem problema nenhum. Infeliz a nação que não tem o Senhor como Senhor. Esses homens de Deus deram a sua vida em testemunho. Não fecharam a sua boca diante dos leões, nas nações, onde eles foram exilados, no estrangeiro. Eles não fecharam a sua boca. Os que ficaram deram seu testemunho e foram cerrados ao meio. Lá em Hebreus 12 diz: da galeria dos heróis foi cerrado ao meio. Por causa do Evangelho. Voltando lá então para Isaías 61, nós vamos ver aqui, queridos, esse papel tremendo da obra de Deus em nossas vidas. O profeta Isaías, principalmente nos finais, aí, nos últimos capítulos, ele vai falar da restauração do povo de Israel. Isso já se cumpriu. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Talvez você dessa geração não entende nada disso, porque você já nasceu vendo Israel no mapa. Mas se você tivesse chegado nesse mundo antes de 1948, você não ia achar Israel no mapa. Ele não estava lá. Não era uma nação. Mas hoje está lá. Um remanescente. É uma sobrinha que sobrou do povo de Israel. E Deus tem uma história para mudar o coração desse povo, que ainda esse povo está lá ainda de coração duro ainda. Mas Deus vai trabalhar na vida deles. Deus vai fazer uma obra grande na vida deles. A Bíblia diz que num dia só vai nascer uma nação ali. Tá certo? Então esse texto fala profeticamente em relação à igreja, em relação a nós, em relação a nós que estamos aqui proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós que cantamos aqui profeticamente, eu não sabia que cantar esse cântico, mas tem tudo a ver, nós que queremos estar mais perto do Senhor. Quantos aqui querem estar mais perto do Senhor? Essa palavra é para você. Se você não levantou a mão, se não é do seu interesse, não é para você. A palavra é só para quem quer ficar mais perto do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor manda o seu Espírito sobre você. É por isso que Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Profeticamente, querido. Não era para Isaías, porque Isaías realmente já era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não era? Pelo que ele fazia, pelo testemunho que dava. Era um homem cheio do Espírito de Deus, mas e profeticamente ele fala isso em relação à igreja. E Jesus que fundou a igreja, Jesus que é o fundador da sua igreja, ele leu esse texto e ele, quando leu, disse: esta profecia hoje se cumpriu. Ele leu esse texto, leu lá na sinagoga. Os discípulos não entenderam na hora, foram entender depois. Como muita coisa a gente só vai entender depois. E como eu aqui só fui entender depois algumas coisas aqui. Então a missão de Jesus, diga assim comigo: a missão de Jesus é a minha missão, é a nossa missão, é a missão da igreja. Amém?
Então, veja só que coisa tremenda. Ele enviou aqui para falar as boas novas. Aleluia! Eu gosto de falar boas novas. Eu gosto de dar boas notícias. Eu gosto de fazer as pessoas felizes. Eu não gosto de dar notícia triste. Notícia triste eu mando outro. Quando se você vem na minha frente e fala assim, não, a notícia é boa, que é o pastor que veio. Aleluia. A apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar todos os tristes. Meu Deus, eu lia isso e o Espírito Santo foi me tocando, me pegando. Que pressão, que coisa tremenda. E eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz conosco. Ele vem para mudar a sua situação. Ele vem para tirar a tristeza do seu coração. Ordem acerca dos tristes. Coloque alegria neles como ornamento, em vez de cinza. Por quê? Cinza era um sinal de luto naquela época. Quando a pessoa ficava muito triste, ela pegava cinza, jogava para o ar assim, gritava, desesperado, punha na cabeça cinza e chorava desesperado. Então, em vez de jogar cinza, alegria! Aleluia! Oreis, amanas, que coisa tremenda. Então, o ornamento é de alegria, um óleo de gozo no lugar da tristeza. Então nós chegamos ali, nós estávamos uma conversinha ali do Zé Carlos Rodrigo ali, falando sobre perfume. É bom a gente andar perfumado, né? A minha neta gosta que eu ande perfumado. Que coisa, que a pessoa triste não põe perfume, né? A pessoa triste, ela põe uma roupa triste, um saco rasgado que eles usavam naquele tempo, uma roupa assim, não sei como é que, posso falar saco, porque não sei como é que era na época, mas era uma roupa feia, um vestido de louvor por espírito angustiado. Então essa coisa tremenda, essa coisa maravilhosa que Deus vem fazer através de nós, vem fazer através da sua igreja, da sua igreja. Vem mudar a sorte, vem mudar a vida. Nosso irmão Sérgio, nós fizemos um levantamento aqui, esperávamos uns 10 sacos de cimento. Quanto que foi? 37 sacos de cimento. Amém? Agora a próxima etapa é por laje. Então a partir da laje ele sai da lista dos sem teto. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Saí da lista dos sem teto. Eu estava pensando, é bom demais. Pensei no meu coração assim, deve ser bom demais. Eu até sugiro para ele, pensei no João Paulo também. Quando terminar essa casa, faz um churrasco lá na sua frente da sua casa. Todo quanto é pobre que passar, você dá um pedaço de carne para ele e fala assim: olha, eu estou dando essa carne aqui para você, churrasco, porque Deus me deu essa casa. Aleluia! Amém? Quanto que ele trabalhou para ganhar esses 37 sacos de cimento? Quanto?
Nada. Ele não fez nada. Você fez alguma coisa para ganhar os 37? Nada. Isso é salvação. Isso é de Deus. Isso é como Deus vem e abençoa, como Deus vem e supre, como que Deus vem e troca a sua situação. Ele muda as tuas vestes, Ele tira a tristeza, Ele põe alegria no lugar. Aleluia. Quinta-feira nós estávamos lá na casa do Zé Carlos, meu xará ao contrário. Eu sou Carlos José, ele é José Carlos. Há poucos meses atrás esse homem estava morrendo. Câncer na garganta. Vítima do alcoolismo. E eu quis saber, falei, conta para mim. O que aconteceu? Porque, preste bem atenção, quantas pessoas você conhece que são vítimas do alcoolismo? Não é difícil a pessoa conseguir se livrar do alcoolismo? Se livrar daquilo ali? Não é difícil? Eu falei para ele, me conta. Inclusive eu tenho ovelhas aqui que tem problema com o alcoolismo, que precisam ser abençoadas por ele. Me conta. Né? Porque tem coisas que você pensa que é fácil. Deus está falando comigo até quando eu cheguei aqui, porque eu mal entrei no portão ali, passou umas pessoas conversando, o cara falou assim, o cara para parar de fumar só tem vergonha na cara. Mas não é só vergonha na cara não, porque existe uma dependência química do corpo da pessoa. Não é um problema de vergonha. Eu tenho certeza que o cara que fuma, ele morre de vergonha porque fuma, é o contrário. Mas é escravo do tabagismo, é escravo do alcoolismo. Então ele contou para nós, olha, eu consegui. Eu fui liberto. Amém? Começou o tratamento, está tendo vitória, já engordou uns quilinhos, vai levar adiante seu tratamento, porque tem que fazer mesmo, mas nós cremos que ele foi curado. Quanto que ele trabalhou para ganhar isso? Quem sabe? Quanto vocês acham que ele trabalhou para conseguir isso? Nada. Deus te deu. Deus abençoou. Deus colocou na sua mão, de graça. De graça, Ele diz na sua palavra, de você coma de graça, beba de graça das fontes da água vida. O Senhor te dá. Amém? O Senhor é que dá, o Senhor é que abençoa. Não é? Vai pensando aí, vai pensando. O pai do pastor Rodrigo não está aí, mas eu vou pegar ele aqui, ele vai contar também como que Deus libertou ele do tabagismo. Deus deu a ele essa vitória. Livrou-se dessa dependência química. Então Deus pode livrar da dependência química, pode livrar do cigarro, pode livrar das drogas, pode livrar do alcoolismo. Deus pode, basta você receber desse rio da água viva, você receber do rio do Espírito Santo, abrir o seu coração para o Senhor, deixar que Ele entre na sua vida, que Ele faça essa mudança, que Ele faça essa transformação na sua vida. Creia nisso, querido. Creia nisso. Às vezes a gente precisa ser chamado a atenção, né? Eu lembro que uma vez os pastores me convidaram para ir numa reunião lá em Rio Preto, da igreja e tal. E um pastor lá deu para nós o almoço. Eu comi gostoso. Depois na saída, a pastora Maria Cândida estava comigo, ela falou: você viu como Deus é bom? Você não pagou e você comeu. Não é que é verdade? Eu não paguei um tostão e comi. Às vezes a gente recebe assim com tanta, né?
com tanta naturalidade, que eu comi de graça. E a comida estava boa, hein, gente? Comida boa. Pense, querido, quantas coisas Deus tem dado a você. Deus tem dado a você. Você não fez para merecer, você não fez para ganhar, Deus deu a você. Agora, esse ministério é o nosso ministério, é o ministério da igreja. Amém? Então o Senhor disse assim, versículo 6: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E olha só a bênção que vem sobre a sua vida, querido: comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Não, o amém de vocês foi muito fraco. Vocês não receberam de Deus isso aí não, porque é muito grande essa bênção. Escreve lá, põe lá. Acho que eles não leram direito. Olha, versículo 6. Leiam comigo, para vocês prestarem atenção. Porém vós... Oh, glória! Aleluia! Você não tinha recebido a revelação ainda, né? Você não viu que era para você isso aí, não é verdade? É para nós, querido. É para nós. Fique sabendo que o povo de Israel está numa pitimba lá, está numa situação muito difícil. Somos nós que temos recebido isso. É nós, Deus tem dado a nós. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Não parou aí a promessa, né? Versículo 8: eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Por causa disso, vocês vão receber a sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno. O Senhor fez conosco um concerto eterno. O que significa um concerto eterno? Uma aliança que não acaba. Deus fez conosco uma aliança que não se acaba. O que nós vamos comemorar aqui nesta noite? Uma aliança que não se acaba. Ela não tem prazo de validade, não tem prazo para terminar. É uma aliança eterna. E que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. E tem promessa até para os nossos filhos. Olha que bênção, versículo 9: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor.